Oi, gente, aqui é a Isadora Henrique, estou aqui com a Letícia Tuani. Oi, gente, tô muito animada, muito prazer. Bom, a gente vai falar aqui com a galera do Radar MAC, programa da Rádio Mackenzie. Nossos convidados são Israel Filho, Lívia Almeida, Bianca Machado, e eles vieram contar um pouquinho sobre suas experiências e sobre o programa deles. Gente, obrigada por ter topado participar. Vou deixar um espaço aqui para vocês se apresentarem para a galera, falar que curso vocês são, o que vocês fazem no Radar MAC. Obrigado, Isa. Bom, eu sou Israel, sou coordenador geral do Radar MAC, estou no 5º semestre do curso de jornalismo. Bom, meu nome é Bianca, eu também estou no 5º semestre de jornalismo, também sou coordenadora geral do Radar. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu sou a Lívia, eu também estou no 5º semestre de jornalismo e eu sou coordenadora de redes aqui do Radar. Bom, para a gente começar, como que surgiu a ideia do programa, do nome, todo o contexto que ele trouxe? Bom, a ideia do programa surgiu no 3º semestre do curso, né? A gente estava fazendo a disciplina de audiojornalismo. Nós fizemos um programinha chamado Giro de Notícias, né? Um jornal que foi os primórdios do Radar, né? E aí a gente conversou com a professora Márcia Detoni, ela incentivou a gente, e aí fomos buscando pessoas de outras turmas até formar a nossa equipe atual. E o nome veio por votação, né? A gente fez várias enquetes no nosso grupo de WhatsApp e as pessoas votaram e optaram pelo Radar MAC. E como que vocês se organizam? Vocês se dividem em áreas ou todos participam de tudo juntos? Bom, atualmente a gente está fazendo de tudo um pouco, como nossa equipe está um pouco reduzida, que a gente está no começo, estreamos o nosso programa agora no mês de fevereiro, né? Então, nossa equipe está um pouco reduzida e estamos fazendo de tudo um pouco. Mas a nossa ideia é dividir em áreas, nós já temos a coordenação geral e a coordenação de redes. Nós também queremos nos dividir entre editores, repórteres, apresentadores e também o pessoal que vai cuidar das redes sociais, os nossos social medias. E como que vocês se integram, assim, todo mundo? Com que frequência vocês se reúnem? Vocês fazem muitas reuniões ou é aquele famoso grupo no WhatsApp? Como que vocês fazem? Bom, por a gente ter uma equipe bem reduzida, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tenta ter o máximo de interação possível. Então, a gente tem reuniões semanais, que a gente chama de reunião de pauta, onde a gente tenta que todo mundo do grupo entre nessa reunião. É bem assim, a gente fala que você não precisa necessariamente trazer várias pautas, mas você tá lá, a gente conversar. Isso é bem importante para a gente também conhecer cada um, porque às vezes a gente não tem só gente do 5º semestre, a gente tem pessoas do 3º, a gente tem gente... Então, a gente preza muito esse contato, então, escutar do outro, então, que às vezes é uma notícia super importante para mim, não necessariamente para você. Então, como é um projeto que a gente, como aluno que cuida, a gente tem um coordenador, claro, mas como a gente que faz o roteiro, a gente faz tudo, a gente tenta ter o máximo de interação entre pessoas. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, que estão todas as pessoas, a gente divide, então, a gente tem todo mundo ali, então, que é repórter, apresentador, todo mundo, então a gente conversa entre si ali, a gente tem a reunião de pauta, que entra todo mundo também, a gente tem um grupo separado, que é só ligado a redes, então a gente tem um pessoalzinho que está mais nessa área, que vai cuidar do nosso Instagram, Facebook, Twitter, enfim, a gente tem esse grupinho separado, mas a gente tem reuniões semanais de pauta, que normalmente é numa quinta-feira, então o nosso programa sempre passa de quinta ou sexta-feira. O nosso programa sempre passa de quarta na rádio. Então, a gente faz uma reuniãozinha depois para o próximo programa para a gente conseguir deixar o negócio bem tranquilo. Porque a gente fazendo a reunião de pauta na sexta-feira, vamos supor, a gente consegue estabelecer dias no cronograma para o pessoal que fica mais tranquilo. Então, a gente sempre tem dias específicos de entrega de coisa. Então, é bem legal que a gente tenha esse contato com o pessoal na sexta-feira, que a gente consegue esclarecer dúvidas também sobre o que rolou no último programa. Então, a gente está sempre conversando com todo mundo. Legal. E vocês comentaram, né, que apesar de ter um coordenador, vocês são formados por alunos. E atualmente, assim, quantos alunos fazem parte do Radar MAC? Bom, atualmente no Radar temos aproximadamente umas 15 pessoas, mas como nós sabemos, a maioria são alunos a partir do 4º semestre, né? É o momento que todo mundo começa a estagiar, então a escala fica um pouco apertada, né? Algumas pessoas não têm disponibilidade de estar o tempo todo disponíveis para o Radar, né? Então a gente já abriu o nosso processo seletivo e nós queremos ampliar com o pessoal de publicidade, com o pessoal de letras,
e com os pessoais dos primeiros semestres ingressantes da faculdade, né? E como que vocês falariam que é o dia a dia de vocês aí dentro, assim? Como que é a rotina de vocês? Então, a gente estabelece um cronograma que é tanto para a gente conseguir se organizar como coordenador e todo mundo em geral. A gente segue sempre, toda semana, esse cronograma. Então, de quinta-feira, a gente tem uma reunião de pauta. Então, igual eu falei, a gente conversa com todo mundo, tem os assuntos, fala o que rolou na semana, o que curtiu, não curtiu no programa, enfim. A gente tem essa reuniãozinha aqui entre todo mundo. Aí a gente estabelece que na segunda-feira, a gente tem quinta e passa uma semana, na segunda-feira, a gente pede que as pessoas enviem os textos das reportagens que vão ao vivo. Então, as pessoas enviam, a gente tem um drive que é compartilhado. Então, a gente monta o nosso roteiro nesse drive e a pessoa coloca a respectiva reportagem escrita lá. E aí, eu e Israel, por enquanto, a gente tem esse trabalho de revisar e de ler tudo para ver se está tudo ok. E aí, depois, na terça-feira, as pessoas enviam as reportagens gravadas. Então, por conta do EAD e tudo mais, a gente está optando por ter reportagens gravadas. Então, as pessoas enviam essas reportagens que a gente já editou, elas leem aquilo, né, faz a forma gravada e tudo mais, e enviam. E aí, na quarta-feira, a gente tem o que é o programa exibido, né? Como é um programa ao vivo, a gente já tem esse dia como gravação e exibição. Atualmente, por conta do Mackenzie não estar disponibilizando o local, porque está tudo EAD, a gente está fazendo um pouco diferente, então a gravação está rolando na terça-feira, então a gente está gravando, e aí o programa sai ao vivo na quarta. Mais ou menos assim que a gente se reúne. Entendi, que legal. E aí, falando um pouquinho agora sobre os conteúdos, né, que vocês trazem para as redes sociais, como que vocês fazem para sempre estarem ligados em tudo que acontece e que vai acontecer? Eu acho que como a gente é estudante de comunicação, acho que a maioria que está no momento é de jornalismo, a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Acho que nossa profissão exige isso. E a gente aprende muito na faculdade também, saber o que é relevante, o que não é, o que é mais importante, né? As notícias quentes, as notícias mais frias. Então, acho que isso tudo na faculdade a gente aprende a fazer uma curadoria nessas principais informações. Então, acho que isso é muito importante para a gente saber o que entra e o que não entra. E também a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que trazer conteúdo sempre, mas não pode trazer conteúdo, porque é uma coisa séria, né? Então, isso acho que é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente tem que estar sempre por dentro de tudo, sempre postando, mas não pode postar qualquer coisa. Então, acho que a gente tem que criar uma credibilidade com o público para a gente também conseguir ter uma confiança deles com a gente, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Falando um pouquinho assim de como quando vocês surgiram com o programa, em dezembro vocês tiveram a pré-estreia do programa, certo? Como que foi essa experiência para vocês? Quais as expectativas? A gente teve essa pré-estreia, foi muito legal, mas antes disso, eu queria comentar que a gente estava já fazendo alguns pilotos que não foram ao vivo. Então, isso, para mim, assim, pessoalmente, me ajudou muito, porque eu não tinha o contato do ao vivo. Então, assim, a gente fez 3 pilotos gravados que não foram para rádio nem nada. A gente fez lá no estúdio treinando e foi muito importante porque, assim, a gente ria até entre a gente que o primeiro, o segundo, o terceiro foram terríveis. Assim, o primeiro foi terrível, a gente errava muito, enfim. Era um momento de ter experiência mesmo lá no estúdio e tudo mais. E aí, no momento que rolou essa ideia de fazer a pré-estreia, eu acho que eu já estava um pouco mais tranquila porque eu já tinha treinado um pouco, já tinha visto, já conhecia o pessoal do estúdio, os técnicos e tudo mais, mas foi assim, foi bem legal porque a gente teve que mudar um pouco e aumentar o nosso roteiro e entender que o programa tinha que durar em média 1 hora, durou muito mais, mas assim, na nossa cabeça a gente programou para durar 1 hora, então foi um processo bem gostoso, assim. Foi legal também as entrevistas ao vivo, assim, acho que para mim o que mais me marcou foi ter feito a entrevista junto com o Israel, com o reitor, ter feito com um coordenador, vários coordenadores, diretores, assim, e é tudo na hora, tipo, a pessoa chega lá no estúdio e a gente fala, a gente tem que parar a programação para fazer aquilo acontecer. Então, assim, é meio assustador de primeira vista, assim, você imagina, cara, o reitor tá aqui, a gente tem que entrevistar ele, e não sei o quê. Mas foi muito legal, foi muito gostoso, assim, porque tem muito apoio de professor, então o Vanderlei ajudou muito a gente, assim, deu várias dicas, ele tá sempre dando suporte. Então, assim, a pré-estreia foi muito especial para mim, eu adorei. A gente errou bastante também, mas é tudo ao vivo, foi uma delícia. Como a Bianca comentou, né, a gente teve esses pilotos
E é bom ressaltar que a nossa ideia no começo era uma, e conforme foi passando os pilotos, a nossa ideia foi se reformulando, foi se aprimorando, porque a gente vai aprendendo só fazendo, né? E foi uma experiência muito importante, principalmente para nós que não tivemos a oportunidade de ter audiojornalismo no estúdio da rádio, né? Então foi uma oportunidade muito boa de aprendizado. E quando chegou a nossa pré-estreia, a gente planejou um programa de 1 hora, e no final das contas a gente fez um programa de 2 horas e meia. A gente tá aprendendo a calcular o tempo ainda. Somos de comunicação, não de exatas, né? Para deixar claro. E foi isso. Teve alguns imprevistos, mas foi muita questão do improviso. A gente teve que saber se virar e improvisar, que a gente estava ao vivo na rádio, né? Não tinha muito o que fazer. O reitor apareceu lá e a gente teve que entrevistar ele, sem a gente, ao menos, ter planejado umas perguntas para ele. Foi tudo de improviso mesmo. E foi muito legal essa experiência. Nos preparou para a nossa estreia, que foi uma programação de quase 6 horas na rádio. Se não me engano, foi 6 horas, não foi? Foram 6 horas na rádio. Não foi quase, não. Foi 6 horas. Que incluiu vocês do Entre Nós, incluiu o pessoal do Crossover, do Dacan e de toda a equipe de programas da rádio, né? Foi muito legal essa experiência também. A pré-estreia nos preparou para isso, né? Beleza. Agora a gente ia até falar um pouquinho sobre isso que vocês acabaram de comentar agora no final, que recentemente, né, vocês tiveram a estreia da rádio com a recepção aos Calouros 2022, que aí envolviam todos os programas, além do Dacan e a Atlética. E aí, como que foi, assim, essa experiência e o que a programação de vocês trouxe para os alunos? Bom, a experiência, como eu disse, a gente estava um pouquinho preparado, mas no começo sempre surge aquele friozinho na barriga, né? Como é que a gente ia preparar um programa de duração de 6 horas, ao vivo na rádio, né? A gente teve reuniões com o pessoal dos programas da rádio, tivemos reunião com os técnicos, com o professor Vanderlei, que estava à frente, e nós pensamos numa programação voltada para os alunos calouros que estavam ingressantes, então, uma apresentação da faculdade, informações mais institucionais, nas primeiras horas da programação. É importante lembrar que a nossa ideia antes era começar às 8 da manhã, nós começamos às 10, porque teve a questão da recepção ser online, né? A princípio ela seria presencial, então a gente teria mais a participação dos alunos que estariam ingressando, né? Aí a gente teve que mudar a nossa programação para as 10 da manhã, por conta do online, e antes disso teve uma programação própria do Mackenzie, na transmissão para o YouTube, da TV Mackenzie, sobre a palestra que o reitor sempre faz todo ano sobre a recepção aos calouros. A gente teve que iniciar um pouquinho depois, mas nós conseguimos cumprir toda a nossa carga horária de 6 horas, sendo as 3 primeiras horas dedicadas ao radar, né, mostrando um pouco mais o Mackenzie, como é que funcionam as coisas, os alunos em destaque. Tivemos uma entrevista super legal com o pessoal de engenharia de materiais e engenharia elétrica sobre um campeonato de robôs que eles participaram e venceram logo de primeira. E a nossa ideia é integrar exatamente isso que a gente fez na nossa recepção aos calouros, integrar os programas da rádio e integrar os cursos. Foi uma experiência muito sensacional. Tivemos o Entre Nós logo depois, tivemos o Crossover, que também teve uma participação ao vivo, o Dacan, que eles fizeram um programa super legal, e também o Arquibancada, que nos auxiliou lá no encerramento do evento por volta das 6 da tarde. Sem contar, só vou adicionar uma coisa que você falou, que o Radar é um programa muito novinho, assim, a gente fala que, né, a gente já fez esses vários programas, mas ele é um programa muito novinho, a gente iniciou esse projeto no semestre passado, por volta, acho que era de novembro, que a gente começou a fazer os pilotos, e, na hora que veio essa ideia de fazer a recepção de calores, já tinha um monte de programa que já está há um tempo na rádio, a gente surgiu agora, a gente acha, meu Deus, a responsa, né, porque vocês, querendo ou não, vocês já estão na área, e a gente, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai montar uma programação que né, vai estar no nível de vocês, que é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. A gente tinha acabado de começar. Na verdade, eu tinha acabado de iniciar o nosso programa e, do nada, 6 horas de programação para a gente planejar. O Vanderlei confiou na gente, foi muito importante essa confiança que ele teve, né, na nossa equipe, mesmo com uma equipe reduzida. Eu lembro que eu e a Bianca, a gente estava desesperado nas últimas semanas, porque a gente não tinha gente para fazer. Aí, Bianca, a gente tem que recrutar gente agora. E a gente começou a ir atrás do pessoal, pegamos indicações dos professores da professora Márcia Detoni, do professor Vanderlei, para entrarem na equipe, e a gente conseguiu, deu conta.
E assim, apesar da gente ter começado o nosso piloto em novembro, como a Bianca começou, nosso planejamento começou bem antes, desde final de setembro, outubro, a gente ficou um mês planejando para depois a gente começar a gravar os primeiros pilotos, né? Muito importante essa parte de organização também. Foi, a gente tinha uma equipe bem reduzida no começo. No começo, até o Israel criou um grupo, assim, incentivou, ó, quem quiser participar, a gente está com a ideia desse projeto, as pessoas quiseram, entraram, e aí eu lembro que a gente estava ainda produzindo, fazendo um escopo, assim, do nosso projeto escrito, do que a gente queria, do que a gente não queria. Claro que está mudando ao longo do tempo, que a gente viu o que é viável, o que não é viável, mas é bem legal ver como a gente vem planejando isso ao longo do tempo. Não é um negócio que a gente falou assim, vamos lá no estúdio ver o que dá. Não, é tipo muita reunião, é muita conversa, é muita reunião com coordenação, com Vanderlei, para ver o que pode ser feito, o que não pode, o que é legal fazer, porque a gente está tentando fazer esse programa tanto para as pessoas que trabalham no Mackenzie, enfim, mas também para o aluno. O aluno tem que se sentir confortável assistindo um jornal, porque isso não precisa ser chato. Então é legal a gente falar que a gente traz informação sobre o Mackenzie, igual na programação. A primeira parte, igual o Israel falou, a gente trouxe muita informação institucional, então tudo estava falando no Mackenzie, não só na área de comunicação, mas a gente também traz entretenimento, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre várias coisas. Então, essa é a nossa preocupação, ser um negócio legal, que você pare o seu tempo, assim, ou não precisa parar, mas você está lá, você coloca o seu fone de ouvido e você escuta o programa, entendeu? De uma horinha. Então, esse tem sido o nosso desafio que a gente está trabalhando ainda. Nossa, eu concordo super. E falando assim, entre nós, essa participação, a gente achou super legal essa recepção dos calouros, até por integrar todo mundo. E é isso que vocês falaram, a gente tem que deixar o máximo de à vontade, assim, de aluno para aluno, integração. A gente acha super legal essa ideia. Então, até parabéns por essa iniciativa, a gente curtiu bastante. E falando assim de momentos positivos ou até negativos, vocês tiveram alguma história nesse curto período de tempo que marcou muito vocês? Que vocês dizem, tipo, nossa, isso realmente, assim, eu nunca vou esquecer? Com certeza, a nossa entrevista com o reitor. A gente só conhecia ele por foto, né? Quando a gente viu ele presencialmente lá na rádio, fiquei, meu Deus, a gente vai entrevistar o reitor do Gente, Mackenzie. é real, ele tá sentado. Exatamente, e tipo, a gente tremendo, e ele logo começou, ele abriu a nossa estreia, a nossa pré-estreia, né? Lembro que eu tava segurando um papel, eu tava tremendo, assim, de nervoso, porque eu não sabia o que fazer na hora, mas deu tudo certo, tudo passou, e momentos assim, negativos, momento de desespero, é quando a gente, como eu posso dizer, quando a gente vê que a nossa equipe tá tão pequena e a gente acha que não vai dar conta de fazer as coisas, sabe? Mas no final de tudo, a gente se organiza, às vezes faz trabalho dobrado, mas dá tudo certo. Sim, eu faço das palavras do Israel minha. Para mim, a pré-estreia ela foi bem importante, eu adorei a estreia também, foi muito bom. A parte assim que eu acho de comparação da pré-estreia com a estreia é que na estreia que a gente teve agora foi muito legal a interação com outros programas. Então, por exemplo, a gente não se conhecia, a gente, tipo, radar entre nós, a gente não... Eu falei com a Isa durante o programa, foi bem legal essa troca que a gente teve, conhecer o pessoal da arquibancada, ver como funciona, ver a dinâmica, igual o pessoal do crossover, que foi todo ao vivo. Então é legal você ver essa dinâmica, eu achei bem interessante. Nossa, mas a pré-estreia com o reitor, coordenador, assim, Vanderlei passando os nomes na hora, assim, ó, o nome tá na ordem, vai. Vou perguntar o quê, gente? Então, acho que essa foi um momento, assim, emocionante, assim, foi bem, bem gostoso. As dificuldades, eu acho que é o dia a dia, assim, a gente não está acostumado, às vezes, a trabalhar muito em grupo, enfim, assim, é uma coisa que a gente aprende, sabe, como estudante e tudo mais. Então, a gente tem que trabalhar junto, tem que entender o lado do outro, tem que entender as responsabilidades dos outros, tem que entender que as pessoas, às vezes, têm dificuldade, enfim, eu acho que é mais esse lado, assim, da gente se colocar no lugar do outro e colocar limites enfim, e colocar metas que todo mundo consiga cumprir, sabe? Que seja um negócio bem time. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente está tentando fazer no Radar, ser um negócio bem, bem inclusivo, assim, que todo mundo se divirta, que todo mundo consiga ir no estúdio, todo mundo, sabe, aprenda como a gente está aprendendo. Eu não consegui, tanto na pré-estreia quanto no programa presencialmente, meus horários não conflitaram um pouquinho, mas eu consegui na gravação dos pilotos, né? Eu fui em quase todos, e acho que para mim essa sensação
primeira vez de estar numa rádio, porque a gente tinha as aulas de rádio jornalismo, inclusive com a Detone, que é uma professora maravilhosa. A gente aprendeu muito e a gente não conseguia colocar em prática, porque é totalmente diferente a gente fazer uma rádio, né, ali pela internet e estar dentro de uma rádio. Então, eu acho que isso foi, assim, a primeira vez que não sabia nem segurar no microfone, totalmente perdida, mas a sensação foi muito boa, sabe? A gente aprendeu muito, as poucas vezes que eu fui, eu já aprendi bastante e foi muito bom. Isso é incrível, a gente pode falar por a gente mesmo. Nossa primeira vez no estúdio, assim, foi surreal, aquela coisa igual você comentou, né? Igual a Didia comentou, a gente não sabia nem segurar no microfone direito, e faz parte. E a gente está ali para aprender, e isso é incrível ter essa experiência, uma experiência que todo mundo deveria ter na faculdade. E aí a gente quer agora um spoilerzinho de vocês, se vocês puderem. Mas vocês têm ideias de entrevistas futuras? Quais são, assim, as ideias, expectativas? Bom, querer entrevistar, a gente assim, quer entrevistar todo mundo. A gente tem, enfim, na nossa equipe várias pessoas que gostam de assuntos diferentes, o que é muito legal, porque a gente não fica restrito a só um assunto, tipo, vamos chamar só esse tipo de pessoa. Então, até agora, assim, o que a gente conseguiu mais no radar foram entrevistas com docentes do Mackenzie. Então, a gente falou com aluno, a gente falou com professores que ganharam prêmios, a gente falou com professores que estão com projetos, com reitor, com coordenador. Então, assim, atualmente a gente tem, assim, mais facilidade, entre aspas, a gente quer trazer mais essa área para o pessoal entender o que está acontecendo dentro do Mackenzie. Então, a gente tem, por exemplo, a gente está querendo fazer uma entrevista com um professor de letras, o Christian. Então, a gente está querendo trazer ele, falar sobre o livro que ele lançou, contar, entendeu? Trazer isso. A gente está querendo também falar com o pessoal da editora Mackenzie, saber como que funciona, quando que surgiu essa ideia, né, de por que criou uma editora Mackenzie, qual a importância disso para a universidade. Então, assim, está bem restrito por enquanto a Mackenzie, mas não significa que a gente não quer trazer outras coisas. Então, assim, um spoiler, assim, é que a gente pretende trazer pessoas de diferentes áreas, essa é a verdade. A gente quer tentar explorar o máximo do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo, coisas que a gente gosta. Então, atualmente a gente não tem assim, um nome certo, mas que estamos pensando nisso, estamos. A nossa ideia é a gente trazer também, tipo, ex-alunos que estão fazendo sucesso no mercado de trabalho. Por exemplo, alguns alunos de jornalismo já estão na Globo, na CNN. A nossa ideia é trazer esses alunos para conversarem com a gente do Radar também, e de outros cursos também, para ter essa integração entre os cursos. Como eu comentei, a gente conversou com os alunos de engenharia da nossa estreia, e isso foi sensacional. Nós tivemos uma entrevista também com a professora Vanessa, que ela é ex-aluna, é mackenzista, e agora é professora do curso de jornalismo. Ela lançou um livro de bala em prosa, As Vozes do Genocídio Negro, e tipo, a nossa ideia é trazer essas pessoas para se conectarem com a gente no Radar. Muito legal essa ideia, acho super legal. E, gente, a gente comentou já um pouquinho, mas sobre a questão da pandemia, a gente, como programa de rádio, sentiu bastante, né? Ainda mais vocês também, que foram um programa que surgiu meio no finalzinho ali, meio na pandemia, e a gente não pode gravar na rádio presencialmente, com toda a estrutura. Como que vocês lidaram com as dificuldades? Como que vocês se adaptaram? Vocês acham que já a gente vai voltar com todo mundo junto com as aulas? Bom, igual você falou, a gente surgiu, então, bem no finalzinho do semestre passado, assim. Então, a gente começou aí na rádio quando estava híbrido, então a gente viu a possibilidade e falou, vamos se jogar. Quem quiser da equipe, quem consegue ir, porque a gente tem pessoas que não moram aqui em São Paulo. Então, a gente não pode também falar para o pessoal, vem só para fazer a rádio uma vez por semana. Não é cabível isso, sabe? Mas, assim, a gente do Radar, assim, a equipe tem muita gente querendo ir ao vivo, justamente para ter esse contato com o estúdio, para ver como tá todo mundo fazendo tudo gravado. Então, assim, é uma coisa que a gente não gosta, entre aspas, assim, a gente está fazendo porque, claro, a gente tem que se adaptar à situação, a gente também não pode parar o projeto e tudo mais, mas faz muita falta, assim, principalmente porque o Radar é um programa que a gente pretende fazer ao vivo, é o que a gente quer que seja, então a gente quer que o negócio role lá. Então tá sendo tipo, bem difícil pra gente conseguir fazer uma hora certinha, porque a gente, né, no gravado não tem como você ter aquela conversa com o público, igual normalmente a gente tem um quadro que chama Público Antenado, que é onde a gente lê comentários, a gente fala com o pessoal quando tá na live do Instagram. Então a gente perde um pouco dessa conexão com o público, sabe? Que é o intuito do Radar, que é você conseguir falar com o pessoal e trazer notícias quentes, que é uma coisa bem legal, que, por exemplo, nessa estreia que a gente trouxe informações que estavam rolando na hora. Então, a gente falou, rolou isso aqui agora, lá na Marginal Tietê, rolou isso aqui. Então, essa é a parte que a gente está perdendo bastante, sabe? Mas
A gente pretende voltar, então, se as aulas voltarem híbridas, se o professor Vanderlei der, o Aval falar, ó, vocês têm a possibilidade, pode ter certeza que o radar vai estar lá, porque esse é o nosso espírito, de estar ao vivo, mas a equipe é reduzida no ao vivo, principalmente por causa da Covid. Normalmente a gente tem 3 pessoas, são 2 apresentadores e um produtor que fica ajudando o técnico de som. Então, esses apresentadores são rotativos, então todo mundo da equipe pode ser apresentador, não tem isso, é só X pessoa. Não, é todo mundo. Você pode ter essa possibilidade de ir lá e apresentar. Então, isso é uma coisa bem legal. Então, por isso que a gente sente falta, porque as pessoas que apresentaram, por exemplo, na pré-estreia e na estreia, que não apresentaram, estão querendo apresentar, entendeu? Então, acho que o radar quer. Então, essa é a nossa intenção, voltar ao vivo, voltar a ver gente, voltar, ai, saudades do Mackenzie aberto. Sim, é verdade, assim, quero ressaltar que o radar ele surgiu no finalzinho do ano passado, né, quando o momento da pandemia não era tão crítico assim, então a gente surgiu já na rádio, a gente não teve essa experiência de fazer esse gravado em casa de forma remota, né, a gente começou na rádio e a nossa esperança é que esse ano a gente já faria ele inteiramente ao vivo, porque a ideia do radar é para ser um jornal ao vivo, né, notícia é factual, então tem que ser ao vivo, né, então a gente teve que se reinventar na última semana para a gente falar, poxa, a gente estreou, e agora, como é que a gente vai dar continuidade, sendo que nós não podemos voltar ao estúdio? Tipo, estreamos e logo na semana seguinte não tem mais programa porque não pode ir para a rádio. A gente teve que se reinventar, nós fizemos um programa gravado na semana passada, né? E nessa semana também a gente vai seguir com um programa gravado. E nós queremos seguir pelo menos até o final agora desse período remoto com programas gravados. Está dando certo. Espero que continue dando certo, né? E a nossa ideia é que assim que voltar, pelo menos o híbrido, a gente vai estar lá ao vivo, transmitindo o nosso programa na rádio, com a interação de todo mundo no público antenado. Esperamos que muita gente participe. E é isso, queremos ouvir as pessoas, porque o radar está lá para ouvir também os nossos queridos alunos, professores e todo mundo do Mackenzie. Legal, muito legal. Já deu certo. E como, na verdade, assim, quando que vocês pretendem abrir seletiva, né? Se eu não me engano, no começo vocês comentaram que estavam querendo expandir um pouquinho. E quando vocês forem abrir, vocês pretendem abrir para pessoas de todos os cursos ou só para a galera de comunicação? É legal, é importante falar sobre isso. Nós abrimos nossas seletivas no último dia 9, né? Já vai fazer uma semaninha aí, 9 de fevereiro. Nós vamos deixar ela aberta até 9 de março, né? Nós abrimos com o intuito de pegar o pessoal de comunicação, né? Selecionar pessoas de jornalismo, publicidade e propaganda e letras, né? De todos os semestres, todos que estiverem interessados. Mas aí eu tive uma surpresa, né? Durante nossas seletivas, algumas pessoas de outros cursos começaram a mandar direct, começaram a comentar a nossa publicação no nosso Instagram, se interessando, poxa, eu não faço parte do CCL, será que eu não posso participar também? Tipo, achei a ideia super legal. Tem gente que faz TI, tem gente que faz análise e desenvolvimento de sistemas, e eu fiquei, poxa, como é que o radar pode, como posso dizer, como é que o radar pode engrandecer... Abranger áreas, né? Colocar as áreas lá dentro. Como é que o radar pode contribuir para o conhecimento dessa pessoa de outro curso, né? A gente conversou com o professor Vanderlei, ele achou legal. E assim, se a pessoa de fato de outro curso estiver interessada em participar, mande uma mensagem para a gente vai conversar, vai tentar entender como é que o radar pode contribuir para ela e como ela pode contribuir para o radar. E quem sabe ela, mesmo sendo fora do CCL, não faça parte do radar, né? A gente também pensou a mesma coisa no começo. A gente tinha aberto só para comunica, aí acabou que entrou gente de direito e de psicologia. A gente falou, a gente abriu um pouquinho, vamos abrir para todo mundo. Então agora no nosso processo entrou gente de engenharia, de economia, a própria lei é de ADM também. Então a gente também está nessa, de ver como que a gente consegue, como programa de rádio, ajudar outros cursos, né? Enfim, acho super legal. E para finalizar, vocês têm alguma meta para 2022 ou alguma dica para a galera que chegou agora na faculdade, que vocês querem comentar? Eu ia pedir spoilerzinho, mas a Lei já pediu dos entrevistados, então acho que é isso. Olha, a meta de 2022 é fazer esse programa durar pelo menos até o final desse semestre. De verdade, porque tá difícil, tá complicado. Cada dia é uma turbulência, a gente não sabe como é que vai ser o programa da semana que vem, porque cada hora é uma surpresa. Então a gente espera que, e assim, como é um programa recente, programa novo,
A gente tem aquele receio, será que o pessoal que vai entrar depois vão dar continuidade a essa ideia, assim como o Arquibancada, que já dura anos no Mackenzie, né? Nossa ideia é abrir isso, porque assim, muitas das vezes as pessoas enxergam o Arquibancada como uma oportunidade de ingressarem na rádio, mas não tem aquele interesse que tem pelo futebol, pelo esporte, e gostariam de outros programas para estarem na rádio. Então é por isso que surgiu o Radar, surgiu o Entre Nós, surgiu o Entre Nós que ajuda o pessoal de outros cursos, surgiu o Crossover. Então a ideia é abranger esse pessoal que não está tão conectado com o esporte, mas tem interesse de atuarem na rádio. Então nossa meta é durar até o final desse semestre, e no semestre que vem, eu não sei se eu ainda estarei na coordenação, né? Mas esperamos que quem estiver na equipe dê continuidade ao nosso processo. A gente tem várias ideias, assim, se a gente vai conseguir executar, não sabemos, né? Nós temos ideias de transmitir na TV Mackenzie, o nosso jornal, de forma simultânea na rádio. Temos ideias também de fazer boletins durante a programação da rádio, como se fosse aquele G1 em um minuto da Globo, sabe? A gente tem ideia de fazer alguma coisa semelhante para o Radar também na TV Mackenzie. Mas assim, vamos ver se nós vamos conseguir, né? São essas algumas das metas para 2022. E para quem está entrando no Mackenzie, é importante lembrar que tudo que é projeto que você pode participar da universidade agrega ao seu currículo. Então participe, porque é muito importante. Essa experiência você não vai ter em nenhum outro lugar. Você, quando sair da universidade, eles vão querer contratar você para trabalhar e não para aprender. Então participe. Sim, eu ia falar exatamente isso. A gente entrou, estamos no quinto semestre, a gente entrou num período que a gente teve um mês e, sei lá, uma semana do ao vivo, depois a gente foi tudo no EAD. Então, no começo era difícil saber o que estava acontecendo, o que estava rolando no Mackenzie, porque a gente não conhecia, a gente era bicho naquela hora, tipo, o que rola? O que eu posso fazer? Quais são os projetos? Mas de dica que a gente pode deixar entre em projeto, vai com cara e coragem, entendeu? Tem que entender que tá todo mundo no mesmo barco. Às vezes a gente fala, não, mas eles já estão em tal semestre, eles sabem mais. Se eles sabem mais, eles vão ensinar. Então, essa é a parte boa. Então, entre em projeto, entre em oficina. Eu falo, né, como a gente está na parte da rádio, a gente está super disposto a conversar, a ver que área você gosta, que área você não gosta. Enfim, a conversar, isso é bem legal. E além de agregar no currículo, igual o Gustavo falou, que é bem legal, a gente, enfim, né, ganha aulas complementares, não sei o que, não sei o que mais, mas tem a parte também de você conhecer pessoas novas, você conhecer novas perspectivas do que está rolando, novos assuntos. Então, qualquer projeto que você faça de pesquisa, qualquer coisa, é muito legal. Eu acho essa parte prática muito importante também, porque na sala de aula isso acaba faltando um pouco, por falta de tempo também, e aqui a gente aprende, todo dia é um aprendizado novo, a gente aprende junto, né, a gente cresce junto, por isso que a gente também convida vocês a participarem, né, do nosso processo seletivo, para aprenderem junto com a gente. Bom, gente, muito obrigada por ter topado participar, foi muito legal para a gente conhecer melhor também o programa de vocês. É legal cada vez mais a gente conseguir unir as rádios, acho muito importante, que é o que a gente comentou. Bom, vou deixar o espaço aqui para vocês, para divulgar as redes sociais, para quem não conhece o Radar ainda. E é isso. Bom, o nosso Instagram é @radarmac, no Facebook também. E o nosso Twitter Acho que é Radar. Isso ficou um pouco confuso o nome, porque a gente não conseguiu colocar outro, mas a gente convida vocês a seguirem, a gente está sempre postando notícias da semana, atualizando como está o programa, processo seletivo também, então sigam a gente para não perder nada.